Meu nome é Jonas do Seja um Holder e vamos dar seguimento então ao quadro Holder Analisa, né? Onde a gente traz sempre ações ou fundos imobiliários aí, faz uma análise para vocês, uma breve análise para vocês também se interarem um pouco mais da ação ou da fundo imobiliário e tomarem as suas próprias decisões, se vale a pena estudar mais a fundo ou não e se vale a pena ou não entrar na sua carteira. Então, hoje a gente está aqui com XPML11 e sem mais delongas, vamos dar seguimento. Já estamos aqui no Funds Explorer, né, onde a gente analisa fundos imobiliários. Então, na tela inicial, o Funds Explorer até mudou, né, o layout aí do seu site está um pouquinho diferente. Então, a gente também não está tão acostumado agora com esse novo layout. E vamos seguindo então aqui. De cara, a gente já vê então a cota atual que está sendo negociada, 101,91. Liquidez diária, então, 5,3 milhões, né, uma liquidez bem alta. Último rendimento, dividend yield anualizado, se for pegar os últimos 12 meses, né? Lembrando que esse fundo aqui é de shoppings, então ele vem numa crescente dos últimos tempos em função do que aconteceu, infelizmente, lá no ano de 2020 e 2021, né? Tem um patrimônio líquido alto, patrimônio de 2,1 bilhões. Sua cota patrimonial hoje, se a gente for somar os seus ativos, está cotado em 98 por 77, isso mostra então que tem um P sobre VP de 1,03, aí sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Pegando aqui o histórico de dividendos, né, a gente consegue aumentar o histórico aqui. Vamos ver o que aparece. A gente vê que aqui então foi onde ele mais sofreu, né? Obviamente, né? Fundo de shoppings estiveram fechados durante grande parte desse período, então ele acabou sofrendo bastante, tá? Histórico de rendimento dos dividendos, né? A gente vai pegar agora em maio de 2023, é onde ele vai pagar o maior dividendo, né? 0,81 centavos, o maior dos últimos 4, 5 meses, né? Em janeiro aqui ele teve um não recorrente, pagou 90 centavos. A gente vê que o valor patrimonial então do fundo imobiliário ele se mantém ao longo do tempo, né? Ele cresce, vende, daqui a pouco ele diminui participação em alguns ou outros ativos e aí ele recompra isso de novo. Mas no relatório a gente vai conseguir ver isso de forma mais especificada, né? Aqui está bem desatualizado, pessoal, no site a vacância última que mostra dezembro de 2021. Então vamos ver no relatório gerencial realmente como está essa questão. Então aqui o relatório gerencial 6 de 2023, eu já abri ele aqui em cima, tá? Só seguindo aqui para vocês verem, então, a gente consegue ver os ativos, né? Dá para ver até no mapa, ele tem 12 ativos em 5 estados diferentes. Razão social, nome então, mandato shoppings, né? Que a gente falou que é do segmento de shoppings. Foi então fundado em 27 de dezembro de 2017. Aqui tem um disclaimer, né, uma breve descrição do fundo imobiliário. Tá? Tem algumas características dele, bem como alguns vídeos. Vamos para o relatório então. Então aqui de cara no relatório a gente já vê algumas fotos de alguns shoppings deles, Catarina Fashion Outlet, Internacional Shopping, Shopping da Bahia, enfim, Shopping Cidade Jardim. Descendo aqui a gente consegue ver um disclaimer no comentário do gestor, né? Eu acho isso interessante sempre a gente ver, então quando a gente está analisando aí um fundo imobiliário, bem como uma ação, né? Sempre no relatório gerencial deles mostra um comentário do gestor. Então acho interessante a gente ver aqui, até para que a gente percebe, né, pessoal, o nível de transparência do gestor quando tá avisando seus cotistas, enfim, do que aconteceu, o que não aconteceu, quais os objetivos do fundo, enfim. Distribuição de rendimentos, o balanço aqui do fundo, né, o resultado financeiro, para a gente dar uma olhada, receitas, enfim, despesas. Então, integração de novas lojas do portfólio, então, novo contrato aqui, o GG nesse shopping, enfim, dá um disclaimer aqui do que está sendo inaugurado, uma nova Starbucks no Shopping da Bahia. Aqui, pessoal, recentemente teve mais uma emissão de cotas do fundo, então quem já era cotista do fundo teve a oportunidade de adquirir mais cotas, obviamente isso vai conforme a quantidade que você já tem, né? Mas é o valor de R$ 99,60, então a gente vê que o preço de mercado agora dele está em 101,91 e os cotistas puderam comprar, né, fazer subscrições, né, adquirir então novas cotas do fundo a R$ 99,60, tendo aí um upside, né, tendo um ganho já nessa subscrição. Tá? Então aqui ele mostra desse evento, né, os dados. Vamos lá, descendo aqui, vamos ao que mais interessa. Bom, pessoal, investimento por classe de ativo, então a gente vê que 93% estão em imóveis, estão em shoppings mesmo, né? Tem aqui pequena porcentagem em outros FIIs, em CRIs e um pouquinho, claro, em caixa, né? Que eles mantêm em caixa. As dívidas do fundo, então, vamos ver aqui as obrigações dele. Então, eles têm 4 CRIs, tá? Que eles emitiram
para adquirir novas cotas, novos shoppings, enfim, aumentar a participação em shoppings. Então aqui a gente vê as taxas nas quais eles estão pagando, tá? Então eles têm um CRI que foi feito aqui para Catarina, Fashion Week, né, o shopping deles. O valor, né, o saldo devedor, prazo de pagamento, aquisição foi lá em outubro de 2018, indexador. Então eles estão pagando 7,30% ao ano, mais a inflação, mais o IPCA. Obviamente, recentemente com o IPCA lá em cima, isso gerou um custo muito grande para o fundo. Tá? O que é o interessante que a gente tem que ver? Tá? Tem que ver, e daqui a pouco em mais relatórios do fundo, isso vai constar, ou em mais fatos relevantes que vão estar aqui embaixo, tá, pessoal? Isso a gente vai ter que abrir daí e ir cuidando. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Em comunicados, né? A gente consegue ver aqui novos comunicados, fatos relevantes, a oferta pública, enfim. Nesses fatos aqui, ou outros relatórios, a gente consegue ver daqui a pouco, né, quando foi emitido o CRI desse shopping, ou a quanta andas, né, o cap rate desse empréstimo. Né? O que é o cap rate? É o quanto de retorno o fundo está conseguindo gerar ou pretende gerar para o acionista em relação à dívida que ele pegou para fazer aquela operação. Então, por exemplo, se com esse CRI aqui, né, com essa aquisição desse shopping, ou enfim, ou parte do shopping, com dinheiro pego nesse CRI aqui, ele consegue entregar para o acionista IPCA mais 9% ao ano de retorno, então foi um bom negócio. Né? Por quê? Porque ele está pagando uma dívida ali menor do que o tanto que ele consegue gerar de retorno para o acionista. Se daqui a pouco ele não está conseguindo gerar isso, está conseguindo gerar IPCA mais 5% que seja, foi uma má aquisição. Né? Por quê? Porque ele está conseguindo gerar um retorno menor do que o juro da dívida que ele está pagando. Então isso é interessante de ser analisado. Tá? E para isso tem que abrir ali os outros relatórios, né, para conferir onde fala de forma mais específica das suas dívidas, né, do seu endividamento, tá? Da sua alavancagem. Então aqui ele tem 4 dívidas, né, o saldo devedor, então prazo de pagamento, aqui o cronograma de amortização das dívidas, tá? Esse cronograma vai aumentando até 2033, ficando um valor aqui bem alto, então a gente tem que ver até nesses CRIs que eles acabaram pegando, né, quanto anda também a construção do shopping, né, ou se foi uma aquisição do shopping já pronto, ou foi uma reforma, ou foi aumentar a participação em shopping, né? Porque muitas vezes pode acontecer, pessoal, que nem esse CRI, Shopping da Bahia, por exemplo, tá? É uma reforma. Então essa reforma foi feita em dezembro de 2021, foi pego esse empréstimo e a CDI mais 2,75% ao ano em dezembro de 2021, mas só vai ficar pronto lá em 2023, tá? Então, ou 2024, que seja. Então a gente vai ver que o retorno, na verdade, em cima disso aqui, só vai se dar em 2024 para cima. Então, daqui a pouco, se a gente pegar agora, nesse exato momento, tá, e ver que o fundo ele tem tanto de receita, tá, tanto de entradas, e essa dívida vai aumentar ao longo do tempo, como é que ele vai pagar? Muitas vezes, pode ser também que a receita vai aumentar ao longo do tempo em função dessas dívidas que ele já pegou. Fora novas dívidas que ele pode emitir, enfim, novos shoppings que ele pode comprar, várias formas de aumentar a sua receita. Tá? Então, tem várias formas que ele pode aumentar a receita. Mas, às vezes, já aqui em um desses CRI, a gente consegue ver que ele fez alguma desses empréstimos já relacionado para um futuro retorno que vai vir lá em 2024, 2025, 2026, enfim. Aí depende de cada movimento que o fundo faz, tá? Mas é algo que tem que se cuidar. Então aqui são alguns indicadores que são típicos de shopping, tá? Né? Same Store Sales, que é o quanto de aumento, né, que teve em vendas nas mesmas lojas. Então pega ali as mesmas lojas que estão dentro daquele shopping, tá? E vê o quanto elas aumentaram de venda de um período para o outro. Aqui é interessante, pessoal, a gente vê que na verdade só consta, tá? Só é contado as lojas que estão acima de 12 meses no shopping. Então, se pegar uma loja que está há 6 meses, não vai estar junto nesse indicador. Tá? Ele só pega realmente lojas que estão acima de 12 meses para poder fazer um comparativo anual. Então, a gente vê que 2022 teve um aumento de 109%. Claro, né, pessoal, a gente vai pegar 2021, muitos estavam fechados, né, nesse mesmo período, tá? Então, período de maio. 2023, 5,3%. Aqui ele fala a mesma questão, só que é de aluguéis, tá? Não é vendas das lojas, sim aluguéis dessas lojas. Então, o quanto o fundo também aumentou o valor dos aluguéis, porque no shopping tem uma questão, pessoal, que muitos dos contratos de aluguéis, eles não são valor fixo, tá? Eles são daqui a pouco um valor fixo, mais um percentual, ou um valor fixo ou um percentual do faturamento da loja. Então, o que acontece muitas vezes? Tem lá o contrato de aluguel com o inquilino, né? A loja lá. Por exemplo, o shopping tem a Vivara.
O contrato de aluguel diz o seguinte: não, Vivara, você vai me pagar R$ 4.000 por mês ou 10% do seu lucro líquido, ou 10% da sua receita. Enfim, é um contrato que eles vão fazer lá. E aí, se naquele mês a Vivara tiver um lucro líquido, uma receita, aí depende do contrato, tá, pessoal, maior que os 4.000 por mês, então o aluguel automaticamente vai ser maior. Se tiver uma receita, 10% dessa receita lucro líquido for menor que os 4.000 por mês, ela vai pagar os 4.000. Então isso em shoppings acontece muito, tá? Então por isso que tem esse indicador aqui mais voltado aos shoppings. Descontos, tá? Isso aqui são descontos que o shopping pode vir a dar em relação ao seu faturamento. Então, quanto daqui a pouco uma renegociação no aluguel naquele mês. Uma loja não vendeu bem esse mês, eu vendi muito mal, não tem como pagar esse valor do aluguel. Então, é uma negociação que ocorre naquele mês, tá? Isso não é algo que se ocorre a longo prazo, não é assim, um ano que tu vai pagar R$ 100 por mês, era R$ 200, era 4.000, um ano tu vai pagar 3.000. Não, isso é algo que acontece dentro daquele período. Então é aquele mês lá, eu não vendi bem esse mês, eu preciso dar uma renegociada nesse mês, então podemos renegociar, enfim, então é algo que eles fazem dentro daquele período, tá? Net Operating Income, tá? Do caixa, também a variação por metro quadrado, tá? Vendas por metro quadrado, então quanto aumentou de vendas por metro quadrado, vendas totais, custo de ocupação média. Esses vendas totais, pessoal, é sempre maior que venda por metro quadrado, porque aqui ele pega também novas lojas que entraram, né? Então, por isso que acaba sendo maior, tá? Fluxo de veículos por um shopping, embora tenha aumento dos aplicativos, enfim, toda essa questão, né? Muita gente não está mais indo de carro para os shoppings, vai de aplicativo, enfim, ou transporte público, que seja. Nos shoppings, é o único setor que tu vai ver esse indicador é aqui nos shoppings, tá? Porque sim, tendo um fluxo de veículo maior, automaticamente são mais pessoas lá dentro, né? Vacância, então aqui a gente vê a vacância, a gente viu que estava muito desatualizado lá na tabela aqui do Funds Explorer, né? Então a gente vê aqui a vacância, tá? Nesse período, vendas por metro quadrado, a vacância, e aqui embaixo então a quanto anda, tá? A gente vê agora a vacância estando na base de 4,9%, é uma vacância baixa, tá, pessoal? Para um shopping a gente tem que entender, né, que num shopping tem várias e vários espaços, então são várias e várias lojas, possíveis lojas que podem estar lá, então é normal a gente pegar shoppings que tem ali 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, espaços vagos, tá? Isso é natural. Dificilmente vai ter todas as lojas dos shoppings locadas. Então uma vacância, obviamente quanto menor melhor para nós, mas uma vacância baixa é normal e vamos dizer, é aceitável, tá? A gente vê que teve um aumento na inadimplência agora em abril, um aumento bem alto na verdade, né? É algo a se cuidar. E a gente vê aqui o quanto cada shopping representa dentro do portfólio, tá? Isso aqui é importante para que a gente veja o impacto de uma diversificação lá dentro, né? Então a gente vê que ele tem 15 shoppings diferentes, mas quanto um shopping só representa, né? Não adianta daqui a pouco ele ter 15 shoppings diferentes, mas um shopping ser responsável por 50% da receita. Dá algum problema, enfim, alguma coisa que pode vir a acontecer, aí tá, o fundo acaba sendo impactado de forma muito drástica, tá? Então a gente vê que é tranquilo, o máximo que ele tem aqui é 15% na Catarina Fashion Outlet, bem tranquilo. Diversificação regional, tá? Grande parte no Sudeste, né? Diversificação por administradores, tá? Aqui, pessoal, a gente já consegue ver que então o fundo imobiliário é focado em shoppings de uma classe maior, tá? Shoppings de alta renda. Porque a gente vê que os administradores, grande parte é JHSF e a Aliança Sonai, que agora se juntou com o BR Malls há pouco tempo. Então, 69% dos administradores são dessas duas empresas que são normalmente shopping. JHSF é só shopping de alta renda, mas isso aqui também normalmente são shoppings de mais alta renda. E a gente vai ver também aqui, né? Essas aqui, ó, depois a gente vai ver lá embaixo, mas bem provável as maiores posições vão ser administradas por esses dois aqui, tá? Então a gente vê o crescimento aqui, né? Foi adquirindo novos shoppings, aumentando participação em shoppings, enfim. Aqui aparece onde estão então eles, né? E foto deles. E aqui a gente consegue ver, ó, pessoal, vamos então tirar a dúvida, ver se... Ó, Catarina Fashion Outlet, que representa 15%, vamos ver por quem é administrada. Catarina Fashion Outlet e JHSF. Então, o shopping que mais impacta no fundo é um shopping voltado para altíssima renda, e isso me traz muita segurança como investidor, porque a gente sabe que alta renda não tem crise, tá? Vamos pegar o segundo maior aqui como exemplo também. Cadê? Já passei já? Não, aqui. Shopping Cidade Jardim. Vamos procurar aqui, Shopping Cidade Jardim, aqui, JHSF também. Então, pessoal, vou mover só mais um aqui, mas Internacional Shopping. Internacional Shopping, esse aqui, Gazit, esse aqui é um investidor que eu não conheço, tá? Mas a gente vê então
Tá por ordem aqui também, né? Não precisava ter subido e descendo, tá por ordem dos administradores, mas a gente vê aqui também que a quinta e a sexta maior posição é da Allianz, depois de JHSF de novo. Então as duas maiores é JHSF. Isso me dá uma tranquilidade como investidor, porque a gente vê que é alta renda, tá? Bom, pessoal, então minha consideração sobre o fundo imobiliário XPML11, tá? É um fundo que eu acho muito bom, fundo bem diversificado, é um fundo que tem aí grandes administradores, então focado em alta renda. Isso é algo que me traz segurança também, como eu falei, tá? Um fundo imobiliário que eu tenho em carteira, tá? Acaba sendo o único fundo de shoppings que eu mantenho em carteira, né? Tem muita gente que diz aí que os shoppings vão diminuir, vão perder público, perder mercado, enfim, em função agora do digital, né, da criação, do crescimento do e-commerce, enfim. Mas eu não acredito nisso, tá, pessoal? Eu acho que os shoppings são muito mais do que um lugar de ir comprar um produto ou ir comer. Eu acho que é um passatempo, eu acho que é um entretenimento. Então eu vejo sim o povo brasileiro, principalmente, que gosta muito de shopping, sabe? Gosta de passear e vai comprar coisa em shopping, vai continuar comprando, vai almoçar, vai jantar em shopping, vai no cinema. Então eu não vejo isso como um mercado que vai cair ao longo do tempo, tá? Muito pelo contrário, eu acho que um mercado que cada vez mais cresce, né? Eu acho que hoje eu vejo, né, na época da adolescência, pelo menos, o primeiro lugar que a gente sempre ia era pro shopping, né? E eu vejo isso hoje, que isso ainda existe entre os jovens, né, por exemplo. E também o pessoal, principalmente de alta renda, né, é uma forma de passear, de curtir ali, vai comprar um negocinho, enfim. Então eu não vejo isso como um mercado, como muitos falam, que está caindo, tá? Eu acho que é um mercado que sempre vai existir, ainda mais aqui no Brasil. Então eu quero me expor a esse mercado, sim. Eu prefiro me expor através de fundos imobiliários, que é muito mais diversificado, uma receita recorrente, né, uma renda recorrente ali que vai me dar todo mês, e através de bons fundos, obviamente, com bons ativos dentro do seu portfólio. Então é um fundo que eu tenho carteira, que eu gosto. Isso não é nenhum tipo de recomendação, você tem que saber o que se encaixa mais no seu perfil e se vale a pena ou não você investir nesse fundo. E também tem que fazer uma análise aí mais aprofundada, né? Eu fiz uma análise aqui por cima para vocês verem os principais pontos, algumas coisas que são importantes a gente analisar, mas vocês têm que sim ver uma análise mais aprofundada para ver se vale a pena ou não investir nesse fundo. Feito, galera! Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que é muito importante e mandem para os amigos de vocês também. Comentem aqui embaixo se vocês querem aí alguma ação, algum fundo imobiliário ou um stock, um REIT que vocês querem que a gente analise, que a gente vai trazer aqui também para o quadro, beleza?